Dizem que algumas histórias não envelhecem, elas se afiam, e esta é uma delas. Há pouco tempo, os U.S. Marshals divulgaram imagens de progressão de idade, retratos de como seriam hoje 3 homens que, há mais de 6 décadas, evaporaram de Alcatraz, como se a névoa os tivesse engolido. Assim que essas imagens chegaram à internet, voltou o mesmo arrepio que percorre os Estados Unidos há gerações. E se eles não morreram? E se ainda estiverem por aí? Ou estiveram durante anos, antes de continuar, faz um favor. Se você gosta de mistérios reais contados como um filme, deixa o seu curtir, compartilha com alguém que ame esse tipo de história e se inscreve, porque o que você está prestes a ouvir é o tipo de caso que fica na cabeça quando a tela se apaga. E no final, eu quero saber a sua opinião. Foi uma fuga impossível ou uma tragédia inevitável? Durante décadas, esse caso foi a isca perfeita. Obcecava policiais, fascinava jornalistas e incendiava a imaginação de milhões. 3 nomes ficaram gravados na memória coletiva: Frank Lee Morris e os irmãos John e Clarence Anglin. 3 homens que, em uma noite de junho de 1962, abandonaram suas celas e deixaram para trás algo mais perturbador do que um buraco na parede. Deixaram silêncio. A pergunta perseguiu os Estados Unidos por mais de 60 anos porque nunca houve a peça final. Não houve corpos. Não houve um encerramento claro. Apenas correntes geladas, fragmentos dispersos de evidência e um oceano de rumores. Cartões postais com carimbo do Brasil, fotografias borradas que pareciam promessas, supostos avistamentos em lugares onde ninguém queria olhar com atenção demais. Cada pista, em vez de fechar o círculo, o tornava maior. E então, em maio de 2025, a história deu uma virada que soou como sentença. Os Marshals anunciaram que restos humanos haviam sido recuperados próximos a Angel Island e que a análise de DNA os identificava como sendo de Frank Morris e dos irmãos Anglin, os mesmos 3 homens que desapareceram da prisão inescapável. De repente, a lenda parecia ganhar um fechamento científico, frio e definitivo. Segundo os investigadores, sim, eles conseguiram sair da ilha, mas não por muito tempo. A baía, com sua água gelada e correntes brutais, teria sido o verdadeiro guarda final. Ainda assim, mesmo que no papel esteja escrito "caso encerrado", há perguntas que não obedecem a carimbos oficiais. Porque o que continua pulsando não é apenas o resultado, é o que aconteceu naquela noite. O que exatamente ocorreu quando 3 sombras deslizaram para fora de Alcatraz, deixando em suas camas cabeças falsas de papel machê e uma ilusão tão convincente que enganou os guardas. Alcatraz não era uma prisão qualquer. Era uma fortaleza plantada no meio da Baía de São Francisco, como um desafio permanente. Tinha uma fama que fazia até criminosos experientes estremecerem. As autoridades repetiam a frase como um mantra: ninguém escapa da rocha. Os que chegavam ali não eram simples ladrões de esquina. Eram aqueles que já haviam testado outros muros, outras celas, outras regras e encontrado brechas. Se você era enviado para Alcatraz, era porque era considerado perigoso demais, escorregadio demais ou inteligente demais para estar em qualquer outro lugar. Entre esses homens estava Frank Lee Morris. Por fora, podia parecer apenas mais um. Por dentro, sua mente funcionava em outra velocidade. Abandonado quando criança, cresceu passando de um lar adotivo a outro e depois de pequenos delitos, passou a golpes maiores. Com o tempo, seu histórico criminal se estendeu por vários estados. Mas o que o diferenciava não era apenas o que fazia, era como pensava. Psicólogos que o avaliaram o descreveram como alguém muito acima da média, e os guardas notavam algo inquietante. Morris observava, sempre, silencioso, paciente, medindo distâncias, rotinas, erros. No mesmo bloco estavam 2 homens com uma história diferente, mas um destino parecido: John e Clarence Anglin.
cresceram em uma família numerosa dedicada à agricultura na Flórida, em plena Grande Depressão, quando o trabalho era escasso e o futuro parecia sempre um pouco mais distante do que as mãos conseguiam alcançar. Como muitos jovens da época, começaram com pequenos furtos, quase como se a fome os empurrasse mais do que a ambição. Mas com o tempo, os crimes aumentaram e bancos se tornaram alvos frequentes. O que tornava os Anglin especiais não era apenas o histórico criminal, mas o vínculo que os unia. Eram inseparáveis. Onde um ia, o outro ia também. Essa lealdade inquebrantável os transformou em uma dupla difícil de quebrar. Mesmo quando foram capturados e enviados para a prisão, a conexão permaneceu intacta. Não eram líderes violentos, nem homens que impunham respeito pela força. O poder deles era outro: paciência, coordenação e uma determinação silenciosa que poucos percebiam. Quando Morris cruzou o caminho deles atrás das grades, algo foi reconhecido imediatamente entre os três. Não houve pacto dramático, nem discursos grandiosos. Apenas entenderam que compartilhavam uma qualidade perigosa em um lugar como Alcatraz. Não aceitavam limites como definitivos. Enquanto outros presos se resignavam à rotina de aço e concreto, eles olhavam além das grades, para a água que rugia ao redor da ilha. Na primavera de 1962, já observavam cada detalhe do ambiente. O vento que batia contra os muros, o eco dos passos dos guardas, os horários das inspeções noturnas. Cada dia parecia repetir a mesma mensagem. Escapar era impossível, mas, às vezes, repetir demais uma ideia é justamente o que provoca alguém a quebrá-la. O plano começou da maneira mais discreta possível, no silêncio denso das próprias celas. Antes de pensar em cruzar a baía, precisavam superar o primeiro obstáculo: enganar os guardas. A solução foi tão simples quanto arrepiante. Precisavam parecer adormecidos, quando na verdade estariam desaparecendo. Com sabão, papel higiênico e cabelo humano coletado na barbearia da prisão, moldaram cabeças falsas. Pintaram com cuidado para simular tons de pele. Colocaram os fios com precisão. À distância, sob o feixe rápido de uma lanterna, em um corredor escuro, aquelas figuras pareciam homens descansando. Todas as noites, quando os guardas faziam a ronda e a luz percorria as celas, as cabeças permaneciam sobre os travesseiros, imóveis. A ilusão funcionou, mas aquele era apenas o primeiro ato. O verdadeiro trabalho estava atrás deles, em um ponto que muitos viam diariamente sem prestar atenção: as grades de ventilação na parte traseira das celas. O concreto ao redor parecia sólido, definitivo. No entanto, por anos, a umidade tinha enfraquecido a estrutura mais do que as autoridades imaginavam. Com colheres roubadas do refeitório e ferramentas improvisadas, começaram a raspar o concreto pouco a pouco. Para disfarçar o ruído, aproveitavam o momento em que a banda da prisão tocava à noite. Cada golpe ficava escondido sob notas e acordes. O pó era escondido cuidadosamente, e os buracos, enquanto ainda eram pequenos, eram cobertos com pedaços de papelão pintados da mesma cor da parede. A paciência foi a maior aliada deles. Não eram dias, eram semanas. Não eram semanas, eram meses. Cada fragmento removido era uma aposta silenciosa contra o sistema. Mas a engenhosidade não parou ali. Conseguiram um pequeno motor de aspirador de pó da prisão e o transformaram em uma furadeira improvisada. Em um ambiente onde cada objeto era contabilizado, modificar uma máquina era quase impensável. Mesmo assim, fizeram isso. E com isso, aceleraram o processo. Noite após noite, enquanto o restante da prisão dormia, atrás de 3 celas se acumulava pó de concreto. Pouco a pouco, a parede cedeu. Além dela, não havia liberdade imediata, mas algo igualmente valioso: um corredor de serviço sem vigilância direta. Uma passagem escura que serpenteava atrás das fileiras de celas. Esse corredor era invisível para a maioria. Para Morris e os Anglin, era uma porta. Ao atravessarem os buracos ampliados, entraram nesse espaço esquecido. Acima deles, oficinas e depósitos ficavam vazios à noite. Ali, longe de
olhares constantes, o plano tomou sua forma definitiva. Em uma dessas oficinas, começou a parte mais arriscada da fuga. A baía não era uma piscina calma, era uma massa de água fria e imprevisível, com correntes capazes de arrastar um nadador experiente em poucos minutos. Precisavam de mais do que esperança, precisavam de uma embarcação. A matéria-prima foi algo comum, capas de chuva da prisão. Mais de 50, roubadas aos poucos, escondidas entre roupas e caixas de ferramentas. Cortaram, costuraram e selaram usando o calor dos canos da oficina. As costuras foram fundidas o suficiente para manter o ar dentro. O resultado foi uma jangada, rudimentar, mas surpreendentemente resistente. Também fabricaram coletes salva-vidas com o mesmo material, reforçados e selados com cuidado. Cada capa de chuva deixou de ser uniforme carcerário para se tornar um fragmento de possibilidade. Finalmente, chegou a noite de 11 de junho de 1962. Depois de posicionarem as cabeças falsas e ajeitarem as cobertas para simular corpos, deslizaram pelos buracos até o corredor oculto. Escalaram um duto vertical até o telhado. Cada passo era um risco absoluto. Se fossem descobertos, tudo terminaria ali. Mas a ilusão funcionou. Quando o feixe das lanternas atravessou as celas, iluminou apenas figuras imóveis. Enquanto isso, eles já estavam sobre o telhado, avançando em direção à cerca de arame farpado que marcava a última fronteira sólida da prisão. Com extremo cuidado, a ultrapassaram. À frente, a baía se estendia negra e coberta de névoa. Tiraram a jangada e, usando um acordeão modificado como bomba de ar, começaram a inflá-la. Cada compressão era um batimento acelerado. Cada parte que se expandia era um passo mais perto do desconhecido. Empurraram a embarcação para a água, subiram nela e desapareceram na escuridão. Ao amanhecer de 12 de junho de 1962, um guarda percebeu que algo não estava certo na cela 138. O rosto sobre o travesseiro não se moveu quando chamado. Ao tocá-lo, rolou para o chão. O alarme explodiu. Sirenes, luzes vermelhas, helicópteros, embarcações da guarda costeira, varrendo a superfície. A polícia vasculhando cada costa próxima, até a ponte Golden Gate sob vigilância. Foram encontradas pistas, um remo improvisado flutuando perto de Angel Island, fragmentos da jangada, um colete deteriorado e uma carteira impermeável com fotos da família Anglin. Mas corpos nunca apareceram. O FBI Mino, após estudar as marés e a temperatura da água, cerca de 10 a 13 graus Celsius, concluiu que ninguém poderia ter sobrevivido por muito tempo. Em 1979, encerrou oficialmente o caso, afirmando que os homens haviam se afogado. Ainda assim, os US Marshals não desistiram. Continuaram investigando por décadas. Surgiram relatos de avistamentos no Brasil. Em 1975, apareceu uma fotografia de 2 homens na América do Sul que alguns acreditaram reconhecer. Em 2020, tecnologia de reconhecimento facial sugeriu compatibilidades altas, embora não definitivas. Em 2013, uma carta supostamente assinada por um dos Anglin afirmava que haviam sobrevivido. As análises nunca confirmaram nem descartaram sua autenticidade. A dúvida manteve a lenda viva. Até que, em maio de 2025, os Marshals anunciaram a descoberta de restos em áreas lamacentas próximas a Angel Island. Após meses de análise de DNA e comparação com registros dentários antigos, declararam que pertenciam a Morris e aos irmãos Anglin. Segundo a conclusão, conseguiram deixar a ilha, mas a combinação de água gelada e correntes violentas teria encerrado suas vidas poucas horas depois. O anúncio foi apresentado como o capítulo final. A ciência parecia fechar o que a imaginação manteve aberto por mais de 6 décadas. E ainda assim, algo permanece. Porque a força dessa história não está apenas no desfecho, mas na jornada. Em 3 homens que, com colheres, capas de chuva e paciência, desafiaram a ideia do impossível, no silêncio da névoa. Na pergunta que sobreviveu mais tempo do que eles. Se esses restos
restos nunca tivessem sido encontrados, você acreditaria que eles começaram uma nova vida em outro continente, que viveram sob outros nomes, sempre olhando por cima do ombro? Durante anos, a versão oficial e a versão popular caminharam em direções opostas. De um lado, relatórios frios, cheios de números, correntes marítimas e graus de temperatura. Do outro, histórias sussurradas em mesas de jantar. Recortes de jornal guardados em gavetas e a convicção íntima de que, às vezes, o impossível só precisa do momento certo para se tornar real. Messias. Baía de São Francisco, em junho, não é gentil. A água gira em torno de 10 a 13 graus Celsius. Nessa temperatura, o corpo humano perde calor em uma velocidade brutal. A hipotermia não é um mito de cinema. É um processo silencioso que rouba força, coordenação e clareza mental em minutos. Especialistas apontaram que até um nadador forte teria dificuldade para se manter consciente por muito tempo. As correntes, capazes de ultrapassar vários quilômetros por hora, poderiam arrastar qualquer embarcação improvisada para o mar aberto ou esmagá-la contra rochas invisíveis sob a névoa. Esse foi o núcleo da conclusão do FBI em 1979. Não era necessário encontrar corpos para entender o fim. A natureza teria feito o resto. Mas o que manteve a dúvida viva foi justamente a ausência de provas físicas conclusivas por tantos anos. A água pode esconder segredos, sim, mas também costuma devolvê-los. E nesse caso, o mar permaneceu em silêncio por décadas. Cada nova pista, cada novo relato ampliava a incerteza em vez de reduzi-la. E é aqui que eu paro por um momento. Nos anos que se seguiram à fuga, começaram a circular histórias vindas da América do Sul. 2 homens loiros, com sotaque estrangeiro, trabalhando em fazendas isoladas no interior do Brasil. Clientes discretos em vilarejos pequenos, gente que evitava câmeras e documentos oficiais. Nenhuma dessas declarações foi confirmada com certeza absoluta, mas cada uma delas alimentava a possibilidade de que a jangada tivesse alcançado terra firme e que, a partir dali, o mundo fosse grande o bastante para alguém desaparecer. Para a família Anglin, o mistério nunca foi apenas notícia, era algo íntimo. Durante mais de 20 anos, eles diziam receber cartões postais sem assinatura, flores deixadas discretamente, mensagens curtas que não entregavam detalhes, mas sugeriam vida. As autoridades nunca conseguiram explicar com clareza como esses sinais apareciam sem deixar rastro. Era uma brincadeira cruel, um admirador obcecado, ou uma comunicação calculada de quem preferia continuar sendo sombra? Em 1975, surgiu uma fotografia que sacudiu a conversa como um trovão. 2 homens já de meia idade, sob o sol do Brasil, posando com uma naturalidade inquietante. Não era uma imagem perfeita, mas também não era irreconhecível. Por anos, muita gente tratou aquilo como mais uma coincidência, um parece, mas não é. Só que, décadas depois, com tecnologia de reconhecimento facial mais avançada, análises apontaram níveis altos de compatibilidade com traços de John e Clarence. Não era prova judicial definitiva, mas era o suficiente para reacender manchetes. E a velha pergunta. E então veio a carta de 2013. Um bilhete escrito à mão, assinado com o nome de um dos irmãos. O remetente afirmava que os 3 tinham sobrevivido. Dizia que Morris havia morrido em 2008 e que o outro irmão teria falecido em 2011. Afirmava estar doente e sugeria se entregar em troca de tratamento médico. O FBI analisou digitais, DNA, caligrafia e não conseguiu confirmar nem descartar totalmente a autenticidade. E essa ambiguidade foi combustível puro, porque um talvez é tudo o que um mito precisa para continuar respirando. O fascinante é que cada elemento, em vez de inclinar a balança para uma verdade clara, acrescentava outra camada de incerteza. E incerteza é o território natural dos mitos modernos. Com o tempo, Alcatraz
Alcatraz deixou de ser apenas uma antiga prisão. Virou símbolo cultural. Milhares de turistas passaram a caminhar pelos corredores onde as paredes ainda exibem marcas. Lugares onde grades foram ampliadas, onde o concreto perdeu a guerra contra a paciência. Guias apontavam as celas de Morris e dos Anglin, explicavam a jangada, as cabeças falsas, a escalada noturna, e sempre havia uma pausa, um silêncio rápido. Aquele momento em que alguém no grupo perguntava, quase em sussurro, e se eles... Conseguiram? Filmes e documentários reforçaram esse sentimento. Histórias dramatizadas que terminavam com a jangada sumindo na névoa, sem corpo, sem túmulo, sem certeza. Porque, no fundo, o mistério é mais poderoso do que qualquer conclusão. Um final aberto não fecha a porta. Ele convida você a entrar. Quando, em maio de 2025, os US Marshals anunciaram que restos encontrados em áreas lamacentas perto de Angel Island batiam com o DNA de Morris e dos irmãos Anglin. Parecia que, enfim, a história aceitava um ponto final concreto. A combinação de exame forense e comparações com registros dentários antigos foi apresentada como forte o bastante para encerrar o capítulo. Segundo os investigadores, a jangada teria resistido o suficiente para tirá-los da ilha, mas não o suficiente para vencer o frio e as correntes. Muitos jornais trataram isso como o fim do maior mistério de fuga da história americana. Só que existe um detalhe: mesmo quando uma ciência fecha arquivo, ela não apaga décadas de imaginação coletiva. Porque o núcleo desse caso não é apenas sobreviveram ou não. É o desafio. 3 homens, sem acesso a ferramentas sofisticadas, usando colheres, um motor improvisado e mais de 50 capas de chuva, conseguiram burlar um dos sistemas mais temidos do país. Eles alcançaram a água. E esse fato, por si só, já quebra a ideia absoluta de inescapável. E aqui entra o lado técnico, onde o plano revela o quanto era brilhante e frágil ao mesmo tempo. As cabeças falsas não foram apenas um truque artesanal. Foram um truque psicológico. Guardas não estavam procurando esculturas perfeitas. Estavam procurando movimento. Enquanto houvesse algo com cara de corpo sob um cobertor, o cérebro completava o resto. Isso diz muito sobre a fuga. Ela não dependia só de força ou de ferramentas. Dependia de entender percepção humana. O túnel atrás das grades também não foi golpe de sorte. O concreto havia sido enfraquecido por anos de umidade salina. Morris, com aquela mente de observador, percebeu onde havia vulnerabilidade. Eles não cavaram no escuro, escolheram o ponto mais fraco. Isso é cálculo, não desespero. E a jangada? A jangada é um personagem à parte. Feita de capas de chuva seladas com calor, ela podia flutuar se as costuras aguentassem e se tivesse ar suficiente. Reconstituições e testes modernos já mostraram que, nas condições certas, algo assim poderia funcionar. Pelo menos por um tempo. Então, a pergunta deixa de ser dava para flutuar e passa a ser outra, muito mais cruel. Dava para flutuar pelo tempo necessário? E aí chegamos ao fator que decide destinos em minutos. A maré. Se eles saíram no instante certo, a corrente poderia empurrá-los em direção a áreas mais seguras do lado norte. Se erraram por pouco, o mesmo movimento do mar poderia jogá-los para o mar aberto, para regiões onde a água gelada vira uma sentença silenciosa. Às vezes, numa história como essa, tudo depende de um relógio e de um cálculo feito no escuro. Durante anos, especialistas debateram exatamente isso. Não se eles eram inteligentes o suficiente para escapar da cela. E isso foi provado. O debate era se eles conseguiram sincronizar a fuga com a natureza. Porque, no fim das contas, o último guarda de Alcatraz não era de carne e osso, era água. E mesmo quando os restos foram anunciados em 2025, o mar continuou sendo um personagem ativo. A localização perto de Angel Island pode ser lida como confirmação de morte rápida, ou como um rastro posterior, moldado por horas de corrente e deslocamento. O oceano não entrega respostas limpas. Ele entrega fragmentos, e fragmentos sempre deixam espaço para interpretações. Mas talvez o impacto mais profundo desse caso não seja policial, nem científico. É simbólico. Alcatraz era a ideia
ideia de controle absoluto, isolamento, vigilância, água gelada como muro natural. E, mesmo assim, 3 homens encontraram uma fresta. Pode ser que o mar tenha vencido depois. Pode ser que a hipotermia tenha feito o que nenhum guarda conseguiu fazer. Mas durante aquelas horas, no telhado e na névoa, o controle não foi total. E é por isso que a história permanece. Porque, no fundo, ela fala da tensão eterna entre indivíduo e instituição, entre inteligência humana e estrutura rígida, entre o desejo de liberdade e o limite físico do mundo. Agora, deixa eu te colocar dentro da cena por um segundo. Você está no telhado de Alcatraz. A neblina engole o horizonte. Você passou meses raspando concreto em silêncio. Você testou costuras, escondeu ferramentas, enganou lanternas. Você sabe que a água está gelada, sabe que a probabilidade não está do seu lado. E ainda assim, empurra a jangada para o mar. Você faria isso? E mais importante, quando você imagina essa jangada sumindo na névoa, qual final a sua mente escolhe? Se olharmos o panorama completo, o que aconteceu depois daquela noite também faz parte do desfecho. Em 1963, apenas um ano após a fuga, Alcatraz fechou suas portas como prisão federal. Oficialmente, os motivos foram custos elevados de manutenção e deterioração estrutural. Mas, mesmo que não estivesse escrito nos relatórios como causa direta, a sombra da fuga pairava sobre a narrativa pública. A rocha continuava de pé, mas sua aura de invulnerabilidade já não era a mesma. Com o passar dos anos, a ilha deixou de abrigar detentos e começou a receber turistas. As celas se tornaram pontos históricos. As grades ampliadas viraram vitrines do engenho romano. O que começou como relatório policial se transformou em lenda narrada em audioguias, livros e documentários. Mas a dimensão mais profunda dessa história não é arquitetônica nem turística, é filosófica. Alcatraz representava controle absoluto, água fria ao redor, correntes imprevisíveis, vigilância constante. Era o símbolo de que o sistema podia ser definitivo. E ainda assim, 3 homens encontraram uma brecha. Talvez o mar tenha sido o obstáculo final e intransponível. Talvez a hipotermia tenha vencido. Talvez as correntes tenham feito o que nenhum guarda conseguiu fazer. Mas o fato incontestável é que durante aquelas horas, o impossível foi desafiado. E isso é o que torna a história eterna. O anúncio de maio de 2025, com análise genética e registros dentários compatíveis, trouxe um encerramento científico. Segundo as autoridades, os restos encontrados perto de Angel Island pertenciam a Morris e aos irmãos Anglin. A conclusão foi direta: escaparam da ilha, mas não da Bahia. O frio e as correntes foram mais fortes que a engenharia improvisada. Mesmo assim, algo permanece intacto. Durante mais de 6 décadas, gerações cresceram com a pergunta na cabeça. Pais contaram a história aos filhos. Programas de televisão reacenderam teorias. A internet multiplicou hipóteses. Cada pista reabria a dúvida. Quando finalmente surgiu uma resposta oficial robusta, ela encerrou um processo legal, mas não apagou o percurso emocional de quem acompanhou o caso por anos. E talvez seja aí que está o ponto central. Essa história nunca foi apenas sobre sobrevivência física. Foi sobre a decisão de tentar. Tentar escapar de um lugar projetado para não ter saída. Tentar desafiar uma narrativa institucional que dizia é impossível. Tentar apostar contra forças naturais que a maioria consideraria sentença definitiva. Mesmo que a travessia tenha terminado na Bahia, a imagem continua poderosa. 3 figuras numa jangada improvisada, empurrando contra a névoa, guiadas por cálculo, esperança e uma escolha irreversível. Essa imagem é maior do que qualquer documento, porque no fim, o que nos fascina não é apenas o resultado, é o ato. A fabricação das cabeças falsas mostra a compreensão psicológica. O túnel revela paciência estratégica. A jangada demonstra engenharia improvisada sob pressão extrema. Cada etapa da fuga foi construída com método, não com impulso. Eles não correram, planejaram, não agiram no desespero, agiram na persistência. E isso muda tudo. Antes dessa fuga, ninguém escapa de Alcatraz. Era quase uma lei da física. Depois dela, mesmo que os fugitivos tenham morrido, a frase perdeu a
pureza absoluta, porque eles escaparam da cela, escaparam do bloqueio interno, escaparam da vigilância imediata, chegaram à água. Isso é fato. O que aconteceu depois pertence ao domínio da natureza, e talvez seja por isso que a história permanece viva. Ela não é uma derrota simples, nem uma vitória simples. É um confronto entre mente humana e força natural. Existe algo profundamente humano em histórias assim. Elas nos colocam diante de uma pergunta universal. Até onde você iria por liberdade? Alguns dirão que foi imprudência, outros dirão que foi coragem. Mas, independentemente da posição, é impossível negar que foi extraordinário. E há outro aspecto que muitas vezes passa despercebido: o tempo. Eles passaram meses trabalhando no plano, meses convivendo com a incerteza, meses sabendo que se falhassem em qualquer etapa, tudo terminaria ali mesmo. Isso exige um tipo especial de resistência mental. Não foi uma decisão tomada em impulso, foi uma construção lenta de uma escolha. Quando pensamos em fuga, imaginamos corrida, mas, no caso deles, foi quase o oposto. Foi silêncio, repetição, paciência. E então, em uma única noite, tudo se acelerou. Talvez seja essa transição da lentidão estratégica para a nação definitiva que torna a história tão cinematográfica. E mesmo agora, com restos identificados e conclusão formal divulgada, ainda existe um espaço simbólico aberto. Porque o verdadeiro antagonista dessa história não foi apenas o sistema penitenciário, foi o medo. Medo do frio, medo da corrente, medo do fracasso. E por algumas horas, eles avançaram apesar de tudo isso. Se imaginarmos que os restos encontrados realmente encerram o mistério, então o final é trágico, mas coerente com as condições extremas da Bahia. Se imaginarmos que ainda há margem para dúvida, então o final continua aberto. Mas, independentemente da interpretação, existe uma lição silenciosa. Nenhum sistema é completamente hermético. Nenhum muro é absolutamente intransponível. E nenhuma narrativa institucional é eterna quando confrontada com o engenho humano. Alcatraz hoje é símbolo turístico. Pessoas caminham por onde eles cavaram, observam as paredes, ouvem gravações, olham para o mar tentando calcular distâncias. E sempre existe aquele instante de contemplação. Você olha para a água e se pergunta se teria feito o mesmo. Talvez essa seja a razão mais profunda pela qual ainda falamos sobre isso mais de 60 anos depois. Não porque 3 homens desapareceram, mas porque 3 homens ousaram tentar. E agora, eu deixo você com a pergunta final, aquela que atravessou gerações. O que pesa mais nessa história para você? A força inevitável da natureza? Ou a determinação humana que se recusou a aceitar um muro como ponto final? Se essa narrativa te prendeu até aqui, compartilhe. Continue explorando histórias que vivem entre fato, mito e memória coletiva, porque algumas histórias não afundam,